a gravação agora, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, né? A gente já está finalizando o nosso curso de paleontologia e o ensino de ciências, né? Semana passada eu tive problemas de conexão, foi uma situação bastante ruim. Eu tive um problema no meu login e aí, para essa turma, eu consegui mandar o aviso pelo Canvas, porque o acesso era num outro login, meu e-mail do Yahoo. Mas no de quarta-feira ainda não tinha resolvido e o acesso para a turma de quarta, que é o outro curso, é pelo o meu e-mail da UFO, exatamente no login onde eu estava com problemas. Então eu não conseguia nem acessar pelo Canvas para mandar mensagem para vocês. De modo que eu agradeço já de antemão o Gustavo, acho que foi ele que mandou um e-mail, compartilhando com a turma de quarta o problema que eu tive na terça e que ainda não havia se solucionado. Então, foi isso que acabou acontecendo, né? Quando a gente fica na mão da internet, essas coisas acontecem. A rede cai, até o login, a energia cai, a internet cai, até o login é hackeado e todos os meus acessos institucionais foram bloqueados, inclusive da webconf aqui na minha sala para a gente continuar o trabalho. Enfim, isso já está resolvido e de modo que a gente vai trabalhar com mais tranquilidade essa semana, hoje e amanhã. E na semana que vem a gente já encerra, né, as nossas 10 semanas de atividades desse projeto de extensão. Foi muito legal trabalhar com vocês, discutir com vocês. Tivemos imprevistos, tivemos empecilhos, mas isso sempre acontece, né? Um planejamento de aula, todos que entram na sala de aula, de todos vocês que entram na sala de aula, ou mesmo aqueles que estão como alunos, né? Todos que frequentam ou estão, né, na sala de aula, sabe que todo planejamento ele é feito para não ser cumprido, né? Sempre que eu apresento um cronograma, eu falo, gente, isso é uma pretensão, isso é um planejamento, meu plano é esse. O que vai acontecer, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Então, enquanto proposta, né, de condução desse curso e daquilo que eu imaginava conduzir com vocês, eu senti que o saldo foi extremamente positivo para mim. Tive gratas surpresas de encontrar não só os meus alunos da UFO, mas vários professores, ex-alunos e outros interessados em paleontologia, licenciandos, né, o pessoal do Recife. Então, assim, foi uma feliz surpresa perceber que nós tivemos um alcance muito bom. Eu espero que... Eu não estou encerrando hoje, né? Eu vou encerrar na semana que vem, tá? Para a semana que vem, eu vou trazer as considerações de todos os fóruns, de tudo que vocês escreveram lá, eu vou ponderar para a gente poder fazer um debate via chat, né? Não tem como ser diferente, mas porque acho que se todo mundo ligar a câmera, eu acho que a transmissão meio que trava. Mas a gente vai fazendo via chat, um outro curso que eu dei na Sociedade Brasileira de Paleontologia há 15 dias, deu certo. A gente fazia uma discussão via chat, só ter um pouquinho de paciência que a coisa flui, tá? Hoje, o que eu queria apresentar para vocês, para a gente já começar a pensar no fim do nosso curso, né? Que é a semana que vem, tem a ver com um projeto muito bacana, um projeto muito legal, que foi conduzido pela Marina Bento Soares, uma proposta que ela organizou desde antes de 2010, eu acho que a publicação é 2010 ou 2012, se eu não estiver enganada, mas é desde antes disso, eu acho que desde 2006 ela já estava à frente desse projeto, que foi um projeto que contou com o apoio da Sociedade Brasileira de Paleontologia, contou com o apoio do CNPq, né, financiamento, e vários outros apoios. Qual que foi o projeto grandioso, liderado e organizado
pela Marina, né? Foi a elaboração de um livro de paleontologia que fosse gratuito, acessível e que pudesse ficar hospedado na internet. A proposta inicial desse livro era que ele tivesse o alcance aos professores do ensino médio, aos professores do ensino fundamental e a todos os professores que trabalham com paleontologia, que trabalham com geociências, né? E para todos os interessados, tá? Eu tenho percebido ao longo desses anos, especialmente trabalhando aqui na UFO, por 10 anos, já tenho 10 anos de docência aqui na UFO, que, embora esse livro seja uma proposta super legal, altamente completo, nós ainda não temos a democratização desse conteúdo, né? Todas as vezes que eu lanço dentro das minhas disciplinas da licenciatura, que eu trago essa proposta, né, de conhecer ou desenvolver algum trabalho que seja relacionado a esse livro, eu acabo percebendo que as pessoas ainda não conhecem. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já conhecem. Vamos aceitar aqui o AB. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem esse livro ao qual eu estou me referindo, mas não sei se já tiveram a oportunidade de trabalhar ou de pesquisar, ou enfim, de olhar um pouco melhor, tá? Esse projeto, antes da gente conhecer já diretamente o livro, esse projeto ele contou com a colaboração de vários paleontólogos brasileiros. Então, o que a editora fez? Né? O que a professora Marina planejou? Ela tentou distribuir todas as grandes áreas da paleontologia para grupos que eram mais especializados ou mais ou menos familiarizados com a temática daquele grupo, né? Vocês podem se questionar por que o fulano não está nesse livro, por que o ciclano não está nesse livro. Muitas vezes é porque talvez em um determinado momento não tenha aceito o convite, mas foi um convite amplo, geral, para vários grupos, né? Muitos toparam o desafio, porque foi um desafio bem interessante, outros têm prazo para cumprir, né? O projeto desse livro demorou muito para chegar a vias de fato, então às vezes a gente assume um compromisso, mas depois acaba assumindo outras prioridades, então alguns projetos acabam sendo abandonados no meio do caminho. É aquilo que eu estava falando de planejamento, né? A gente planeja fazer uma coisa, mas a realidade vem e às vezes a gente tem que se adaptar, se ajustar e acaba realizando outras coisas. No cenário atual de ensino remoto, né, de ensino à distância, esse livro ele ganha uma importância ainda maior, porque ele traz, né, ele está disponível gratuitamente na rede, na internet, e ele traz uma série de atividades que podem ser realizadas. A proposta inicial para realizar em sala de aula, mas existem algumas propostas que podem ser trabalhadas remotamente, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o livro A Paleontologia na Sala de Aula. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Acredito que muitos de vocês até já conheçam esse livro. Será carregar o compartilhamento? Sim, agora a minha tela está compartilhada. Vocês visualizam? Eu vou mudar aqui. Conseguem visualizar a minha tela compartilhada? Vou voltar para ver a resposta. Aí, perfeito. Tá, tranquilo, Tamires, Dene. Então, vamos lá. Olha só. Então, a proposta inicial, né, do livro foi elaborada, um livro bem completo, ela foi elaborada, foi escrita por vários paleontólogos brasileiros, né, grupos que se reuniram para trazer essa informação. A linguagem, ela é uma linguagem acessível, mas ao mesmo tempo ela é uma linguagem técnica e científica, porque são os especialistas das áreas que compuseram os capítulos desses livros, tá? Então,
É uma literatura que qualquer um pode utilizar sem erro, sem receio. Ah, tá livre aqui na internet. Será que é legal? Será que não é legal? Sim, ele passou por revisão e o conteúdo é um conteúdo denso, a linguagem é uma linguagem acessível e é bem legal da gente utilizar. Foi proposto, como eu já disse antes, mas é que tem um pessoalzinho que chegou agora, mais ou menos, né? Ele foi proposto, esse livro, para ser trabalhado por professores de ciências, por professor de geografia, né? Professores de ciências naturais, biologia e ciências naturais, no ensino fundamental e no ensino médio. Mas a gente vê que, assim, eu mesma ainda trabalho, né? Não o conteúdo, mas como explorar adequadamente esse livro, principalmente nas minhas turmas de licenciatura. Então, vocês podem conhecer o livro, depois vocês vão fazer quem ainda não conhece, pode fazer esse tour, tá? Só colocar lá no Google Paleontologia na sala de aula, ele já vai aparecer esse link aí, mas o link é paleontologia na sala de aula, tudo junto.com. Aí ele vai apresentar essa página, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem um breve questionáriozinho, só para que o pessoal possa ter o feedback, para saber quem que está acessando, se é um aluno, se é um estudante, se é um professor, se é um pesquisador, tá? Mas não é obrigatório, vocês conseguem acessar sem a necessidade, é só um feedback que eles pedem. Existem duas opções, é um livro bem pesado. Existem duas opções, a gente pode baixar o livro completo numa versão mais leve e numa versão mais pesada, porque tem muitas figuras, muitas imagens. Mas da maneira como ele é organizado, vocês podem baixar coisas específicas ou mesmo acessar aqui dentro, tá? Então, como eu disse a vocês, contou com a Sociedade Brasileira de Paleontologia, com o CNPq e a URGS, né? Exatamente onde a Marina está. Então, quando a gente acessa a paleontologia na sala de aula, a gente vai ver exatamente a organização. Então, eu tenho aqui, ó, o sumário para que vocês possam observar quais são os principais tópicos que são trabalhados, tá? Enquanto carrego o sumário, porque ele é bem puxado, eu vou mostrar a vocês aqui o referencial teórico. E isso que é legal, algumas práticas que podem ser trabalhadas na sala de aula. E aí existe também uma outra aba que vocês podem fazer o download das atividades. Então, este livro, aqui eu cliquei, já deixei carregando para facilitar. Eu cliquei aqui no referencial teórico e na versão da página aqui da internet a gente pode ir navegando. Então, a primeira parte do livro traz os conceitos, os métodos, né, os objetivos, as teorias. Então, é a parte teórica. Já a parte 2 desse livro, que é Práticas em Sala de Aula, ela traz todas as práticas, né, que cada capítulo propõe. Então, vale a pena também dar uma investigada aqui nessas práticas, tá? Deixa eu voltar aqui e aí o sumário não está carregando. Que beleza. Vamos aqui no referencial. Deixa eu ver se tem alguém me chamando. Não, tá todo mundo já entrou. Aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho do referencial teórico, tá? Eu não vou passar tudo que vocês podem olhar, mas vejam, são quase 500 páginas de referencial teórico, por isso que o livro demora bastante de fazer um download. Mas, por exemplo, capítulo 1. O capítulo 1, ele vai falar da introdução ao estudo da paleontologia. Então, ele vai falar o que é paleontologia, quem estuda os fósseis, tá? Traz, tá vendo? Traz bastante imagens, vários conceitos, tipos de fósseis, o que é um fóssil. Então, para quem não tem o contato, né, com a paleontologia, mas tem interesse, sabe da sua importância e quer trabalhar isso dentro da sala de aula,
esse site é bastante interessante, tá? Tem aí os tipos de fossilização, pegadas fósseis, né? E assim a gente vai clicando ali na mãozinha onde eles ocorrem. Então a gente precisa saber, por exemplo, o que é um fóssil e onde eles estão. Então, como que se torna um fóssil? Então, a gente vai ver as imagens, né? As fases, uma leitura leve e uma leitura leve, porque a gente tem que pensar que os alunos também vão consultar esse site, né? E aí, o registro fóssil, algumas verdades para os registros fósseis, a importância, pronto, acabou. Aí eu tenho aqui algumas referências, certo? E atividades vinculadas ao capítulo. Então, agora existem algumas práticas que a gente pode desenvolver em sala de aula que vai abordar a introdução à paleontologia, certo? Mais ninguém chegando, então vamos continuar. Só para vocês terem uma ideia de uma proposta. Então, aí a gente vai lá, práticas em sala de aula. Vamos ver qual é a primeira prática? Eu acho que a primeira prática já vai fazer referência a esse capítulo 1 aqui, ó. Isso, olha só. Por exemplo, essa é a prática chamada tanque de fossilização. Uma prática que dá para desenvolver e aí, eu estou na sala de aula, eu só tenho 60, 50 minutos, aliás, 40, porque tem que fazer chamada, isso em condições normais, né, gente? Se a gente for esperar o novo normal, quando a gente voltar na sala de aula. Mas o interessante é que todas as práticas trazem essa sequência de qual é o objetivo para realizar aquela prática, o público-alvo, então, se ele está adequado ao público que você imagina ou não, e a sugestão. Então, eu precisaria, neste caso, para fazer esta atividade, de 4 semanas e de 60 minutos semanais. Então, eu posso pegar o finalzinho das aulas aí, me organizar direitinho, mas eu preciso de um tempo, porque é necessário fazer algumas observações, tá? Conhecimentos prévios, então, eu já vou aqui mencionar quais são os capítulos que eu deveria ter, tá? E aí, o passo a passo. O material que vai precisar, uma bacia, um aquário, flores, né, pétalas, conchas, folhas, pepinos e assim, uma colher. A gente tem lá o material, o procedimento, que é o nosso passo a passo, e aí o desenvolvimento, tá? Na semana 1, então o que você tem que fazer? Na semana 2, o que você tem que fazer? Na semana 3 e 4. E aí depois uma orientação para o professor. O que o professor deve observar em cada momento? O que o professor pode enfocar em cada momento? Tá? Então, essa é uma atividade que tira os alunos da sala de aula, ou mesmo, né, você pode fazer dentro da sala de aula, mas tem que garantir que depois ou você guarda para ninguém continuar mexendo, né? Mas é fora daquele contexto, giz, lousa, carteira, livro e caderno, então é mais um mãos na massa. E o que a gente observa é que toda vez que a gente coloca esse mãos na massa, a aula ela fica mais rica, ela fica, os alunos curtem bastante, né? Então é uma maneira da gente trabalhar. Não é só essa que tem, nós temos, deixa eu ver, o sumário não carregou, sabe-se lá por quê? Não carregou. Mas a gente tem uma. A gente tem uma série de atividades previstas e atividades propostas. Então, aqui, deixa eu voltar, né? Na atividade 2, a história de um fóssil. Então, a gente vai ter a mesma sequência. Todas as atividades práticas que existem dentro desse livro, a gente vai ter a mesma sequência de ter o objetivo, a indicação do público-alvo, né?
quantos alunos a gente faz, se é individual, se é em grupo, quanto tempo você precisa, o material e aí o procedimento, tá? Então, muitas vezes, a gente já tem, por exemplo, né, cards, a gente vai ter muitos jogos, a gente vai ter cards, tá, para trabalhar, e aí a gente consegue, e depois, né, a gente consegue, aí tem um comparativo para que a gente possa indicar, né, aqui que a gente possa, por exemplo, não é um comparativo, é um indicativo, né, para que o professor siga a orientação de condução aí da prática. Então, a gente vai ter muitas questões relacionadas aos fósseis, tá? Mas também a gente vai ter muitas questões relacionadas às rochas. Então, por exemplo, né, esse daí do jogo do ciclo das rochas. É um tabuleiro, a gente pode imprimir, ou vocês podem projetar. Você tem lá o tabuleiro, tem as regras do jogo, mas aí você tem toda a sequência, as cartinhas do jogo que estão aqui, toda a sequência para você explicar o ciclo das rochas. As rochas que são sedimentares, né? Rocha sedimentar, rocha metamórfica, rocha ígnea e uma série de cartinhas aí que você pode estar trabalhando com os seus alunos e fazendo as perguntas, né? Então, tem o desvio, por exemplo, o desvio para a subsidência. Então, se a gente for ver, né, na hora que a gente tem a via da subsidência, é um desvio, né? E se a gente for ver aqui, a gente tem um cenário de litosfera trabalhando todos os grupos de rocha. Então, a gente pode trabalhar relevo, a gente pode trabalhar tectônica de placas, a gente pode trabalhar uma série de conceitos em cima de um jogo que já está pronto, né? Já está pronto, já está disponível, e aí é só uma questão de vocês mencionarem, né? A questão aí dos direitos autorais, mas é só a gente mencionar e aplicar, né? O legal desse livro é que todas as atividades elas são aplicáveis, tá? Essa daqui também, de tectônica de placas, ela vai utilizar o Google Earth, ela é um pouco mais complexa. Ah, não, é o outro, que é o Viajante da Terra. Já é esse? Não, esse daqui também vai ser um jogo. Esse daqui, ele vai utilizar o Google Earth, tá? Para que a gente possa visualizar o que está acontecendo. Então, você tem lá, né? Você pode encontrar todos os lugares, né? Você vai ver, né? Aonde que está a placa, o limite da placa, e aí como que você pode trabalhar, tá? Então, você vai ter vários mapas, cada um colocando aí áreas de vulcões, áreas de cadeias de montanha, todas as grandes todas as grandes estruturas geológicas, elas podem ser visualizadas aí nos mapas numa viagem, numa atividade de viagem. Então, isso também é legal, né? Porque a gente às vezes não tem esse conhecimento, por estarmos aqui no nosso país no meio de uma placa, então a gente não tem, né? A frequência de vulcanismo, sismos, terremotos, etc. Né? Então, às vezes, esses conceitos ficam muito distantes para os nossos alunos, né? Porque não faz parte da nossa realidade. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, entender que a Terra é dinâmica, para que a gente possa falar de rios, por exemplo. Que a gente possa falar de diversidade biológica, por exemplo, né? Uma vez que tudo está conectado. Vamos ver aqui, mais dois colegas. Não, não é isso. Aqui. Então, a gente tem várias e várias atividades. Essas placas litosféricas também a gente pode reconhecer as feições. Esse é o viajante geotectônico, essa é uma atividade que ela vai... Aqui a gente precisa do Google Earth, então, ou celular, ou laboratório de informática, mas esse é bem legal que a gente pode viajar, né? Tem uma proposta aqui para a gente conhecer
vários dos dados compilados e chegar em algumas atividades. Tem o passo a passo, tá? E, por exemplo, quero conhecer o Himalaia. Então, a gente consegue, né, chegar e ir conhecendo, tá? Só através dessa própria ferramenta. Então, existem várias e várias práticas, mas é alguma aqui, cadê? Como eu não baixei no PDF, coloquei aqui no site, para que vocês possam ver pelo site, assim como eu estou vendo também, fica mais complicado aqui. Aí existem outros processos, simulando o processo de fossilização. Então, para a gente entender melhor, né? Então, aqui você tem pegadas, você tem moldes, fabricação de moldes, né? Então, isso também é super acessível e muito tranquilo de fazer em sala de aula, tá? Olha só. Impressões foliares também é muito tranquilo de fazer e dá para a gente trabalhar uma série de conceitos. E se a gente voltar lá no referencial teórico, a gente vai ter toda a questão das rochas, tá? Com gráficos e tudo mais, com os diagramas. E a gente vai ter também a parte tectônica. E aí tem toda a parte aqui, ó, da evolução, da origem da vida, micropaleontologia, aqui é quando está surgindo, né, a diferenciação, Terra como um planeta dinâmico, então, tudo que está acontecendo, né, até que finalmente, a gente vai ter também Darwin, o jogo de evolução e uma série de assuntos que são abordados dentro desse tópico aqui. Bom, o livro tem quase 1000 páginas, porque ele tem aqui, ó, só essa parte teórica e... Não, 700, né? Quase 800 páginas. Então, eu tenho, olhando o referencial teórico aqui, eu tenho 457 páginas, e aí as práticas, mais 236 práticas. Então, assim, as práticas, elas estão todas associadas, como eu mostrei aqui no início para vocês, ao conceito inicial que é trazido no referencial teórico, tá? Então, para quem não conhecia, este é o livro Paleontologia na Sala de Aula. Esse livro foi organizado pela Marina Bento Soares e é um compilado de vários escritores, cada um trazendo aí um capítulo, 2 capítulos, então, dependendo da sua familiaridade com a área ou com o tema, tá? Então, eu queria que vocês conhecessem a paleontologia na sala de aula, quem ainda não conhece, especialmente para quem trabalha aí com a educação, tá? É um link super útil que nós temos e é uma ferramenta altamente complexa, super atual e que está gratuito, disponível aí na rede para que a gente possa trabalhar no ensino, não só da paleontologia, mas como das ciências como um todo, né? Que apresenta esses referenciais teóricos, eles apresentam conteúdos relacionados tanto à evolução da vida, quanto aos processos de fossilização, quanto também à constituição do planeta. Então, o ciclo das rochas, solos, tectônica de placas. Então, esse conceito, esse entendimento de que a Terra é dinâmica e de que a vida sofre transformações, ele é apresentado nesse livro também. Então, esse livro ele traz uma referência, um suporte muito bom para os educadores, de maneira geral. Tranquilo, pessoal? Eu vou ocultar aqui um pouquinho. Isso. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês já conheciam este livro.
Ai, não tem interrogação aqui nesse teclado, não sei onde está. Já conheciam esse livro? Eu sei que meus ex-alunos que passaram por aqui, talvez já conhecessem, né? Esse livro. Sim, já viu no site da SBP? Eu disponibilizei o link dele no começo do curso. Eu disponibilizei o link e eu queria um dia pegar para trabalhar com vocês, porque às vezes o negócio é tão pesado, a página demora de carregar. São quase 800 páginas e a gente, depois eu olho, né? Mas quando a gente olha todos os conceitos e todos os tópicos, né? Deixem guardadinho e lembrem-se que às vezes eles podem ser úteis para vocês. Eu quero fazer uma prática legal, estou trabalhando solos, relevo, tudo mais. O que eu podia fazer? Imprime o jogo lá do ciclo das rochas e leva para a sala de aula. Divide em grupos e vocês vão ver assim a diferença que isso faz no momento de abordar esses tópicos, tá? Nós temos vários recursos didáticos ali. A gente tem o mãos à obra, né? Que é tanque, moldagem. E nós temos também jogos, muitos jogos de memória, de tabuleiro e tabuleiro, né? De casa. E de memória e cards com informações. E isso pode servir de inspiração para que vocês construam outros que também sejam úteis para vocês, tá? Dá para aplicar em espaços não escolares, que seriam muito bom difusor da Paleonto. Dá sim, dá sim. Tá? Pessoal, por hoje o que eu tenho para apresentar para vocês é isso, tá? Na semana que vem é o nosso último e derradeiro encontro. Eu espero que tudo corra bem até semana que vem, né? Porque esse remoto tá pegando. A internet cai, o MR-Conf não suporta, enfim. Mas a gente está sobrevivendo, né? Então, Tamires, a sua turma fez, né? Tamires é minha ex-aluna. Não vou falar nem quanto tempo que ela é formada, porque isso vai entregando a nossa idade, né? A minha, no caso. Mas da licenciatura, então, a gente trabalhou esse link. Eu lembro que sua turma apresentou, né, algumas das atividades. Então, eu gostaria que vocês conhecessem e desfrutassem. Eu sei que eu coloquei lá nos módulos, né? Mas também sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Quando a gente pega um PDF de 800 páginas, nossa, não dá até preguiça de baixar, quanto mais de ler. Mas o site é bem dinâmico, vocês podem ir tópico a tópico, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou esperar aqui os comentários, ok? A gente tem, né? A gente tem que trabalhar nos espaços não formais, não escolares, para difundir a Paleonto. Aqui em Ituiutaba, onde eu trabalho, aqui na UFO de Ituiutaba, a gente sempre na época do Dia do Biólogo, que é setembro, o pessoal leva para a praça da prefeitura algumas coisas para chamar a atenção na biologia, né? A gente sempre leva réplicas de fósseis e é o que é mais visitado, réplicas de fósseis e o microscópio com girino, essas coisas, tá? Então, a gente podia também, né, pegar algumas práticas dessa para poder trabalhar alguns conceitos e colocar nesses espaços, porque chama a atenção mesmo. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Para a semana que vem, então, eu vou colocar, eu tô aqui lembrando vocês todos que eu reabri todos os fóruns, tá? Não deixei nada para essa semana. Vou fazer só o fórum, acho que sexta-feira, até sexta eu coloco um fórum de encerramento para que vocês possam colocar as impressões de vocês, tá? Positivas, negativas, pensando aí contribuições, pensando impressões e contribuições, pensando numa segunda edição, né, de um curso como esse, para que a gente possa sempre melhorar, tá bom?
quanto aos estudos e práticas envolvendo pessoas. Então, o Gustavo, quando a gente faz estudos ou práticas que envolvem pessoas, você tem que fazer toda uma papelada antes, tem que ser autorizado no CEP, que é o Comitê de Ética, né? Cada região tem o seu, em algum lugar tem, tá? E aí você tem que pedir uma autorização. No nosso caso, aqui a gente monta um processo, submete para o comitê de ética, né? E você avisa. Então, o sigilo tem que ser garantido, ele é de livre escolha, a pessoa não é obrigatório, não pode ser obrigatório, né? A pessoa cede, que assina um termo de ciência e tem que ter aprovação, senão você não pode usar o dado, tá? Você não pode fazer entrevista e usar dados da sua entrevista numa publicação científica, por exemplo. Você até pode entrevistar, para você fazer uma diagnose, para você ter uma ideia. Mas vamos supor que você esteja fazendo um trabalho e que a sua ideia é utilizar esse trabalho como trabalho de conclusão de curso ou artigo científico, tá? O seu artigo científico ele só será aceito se ele tiver condições de ser aceito se você apresentar a autorização do comitê de ética, se estiver trabalhando com humanos, seja para entrevista, né, no caso, tá? Você tem sim. Então, eles assinam, antes de você fazer, além de você ter o comitê, a aprovação do comitê, quando você vai fazer a entrevista, o entrevistado deve assinar um termo de ciência e de que você pode usar aqueles dados para fins de publicação, certo? Legal, Letícia. Tem muita coisa lá de tectônica para você dar uma olhada. Tem o ciclo das rochas, tem o viajante do Google Earth. Esse do Google Earth, ele, 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 ele é um pouco mais rebuscado porque às vezes, né, o celular não aguenta, então tem que ser, não aguenta o programa, né? Tem que ser mais na internet, mas é muito legal, tem vários conceitos para trabalhar. Busca aí, porque as práticas estão prontas. Você pode adequar à sua realidade, mas trabalhar uma prática, né, de um conceito tão abstrato como esse, fica mais legal, digamos assim, fica mais distante. Mas está igual por volta de... então, o Renato, eu tive um problema. Eu tive um problema nessa aula. Acho que você não estava nessa aula, né? A minha internet caiu e eu só vi no final, foi isso mesmo. Eu coloquei o vídeo mesmo assim, mas não tem mais nada, nada, nada. Eu posso enxugar, agora que eu entendi, você estava nessa aula, foi até você que me avisou. Eu posso enxugar os conceitos, agora a gente tem 13 minutos, não daria tempo não. Eu vou fazer assim, ó, na semana que vem, se todos concordarem, antes da gente fazer o encerramento, eu retomo esses conceitos. Não, vou trazer. Eu retomo esses conceitos geocientíficos antes do encerramento, mas daí eu preparo uma coisa mais enxuta. Não uma coisa mais enxuta, menos slides, porque se eu colocar 50 slides, eu vou falar 50 slides. Mas se eu colocar 15, eu falo 15, tá? Eu vou trazer, sim. Já até anotei aqui, vou trazer para gente falar. Eu não estava nem lembrando, tá vendo? Foi tanta coisa que aconteceu que eu não estava nem lembrando. Foi bom você ter falado. Eu vou trazer os conceitos já científicos, sim, para a gente encerrar, tá bom? Eu concordo. Então tá, então eu vou trazer sim um pouquinho desses conceitos. Um pouquinho não, vou retomar essa aula que ficou perdida por conta aí da internet que caiu. E aí depois dessa aula a gente faz um encerramento. Pode ser, né, pessoal? Perfeito, então vamos nessa. Então, para a gente resumir a nossa semana de hoje, tá? A nossa semana, o nosso módulo de hoje. Até sexta eu devo postar lá no Canvas o nosso fórum de encerramento, para vocês disponibilizarem para mim até terça-feira, que é as impressões. Eu vou colocar lá, mas a gente vai falar sobre as impressões, né? Pontos positivos, pontos negativos do curso, tá, gente? Porque estruturalmente a energia que acabou, a gente não tem como controlar.
A internet que caiu, a gente não tem como controlar. A gravação que travou, a gente não tem como controlar, tá? Termos estruturais, né? Nesse negócio remoto aí, a gente não tem como controlar, não. Na sala de aula, queimou a lâmpada do data show, você vai pro giz, né? Mas se você está no giz, não tem luz, mas você está de dia. Então, a gente vai trabalhando até o fim. Agora, em termos do curso mesmo, vamos ver aí, se vocês puderem apontar uma avaliação de vocês, aspectos positivos e negativos, para que depois eu possa ter um relatório, né, para finalizar, tá bom? Seria muito importante. Então, ficamos assim, tranquilo? Eu vou desligar, vou parar com a nossa gravação, depois eu vou subir, e aí na semana que vem a gente volta para encerrar o nosso curso. Tranquilo? Quero ressaltar aqui, né, aos 12 sobreviventes, hoje nós estamos com 12 alunos que entraram aqui. Aos 12 sobreviventes, o meu muito obrigada, viu? Porque a gente parou no meio do caminho, mas enfim, estamos chegando na próxima semana, que já é a última semana. Então, aos sobreviventes, muito obrigada e espero que tenha trazido alguma coisa de bom para vocês aí nessa pandemia, esse curso, tá bom? Obrigada a vocês, então, e até semana que vem.